Bom dia, meninas. Que alegria estarmos aqui essa manhã para juntas iniciarmos uma nova série, a série Intercessoras. E como é bom, eu quero saber se você tem alguém que sempre entra em contato com você para dizer assim: orei por você, estou orando por você. Você tem uma amiga intercessora? Como é bom a gente ter amigas intercessoras. Nós precisamos nos cercar dessas pessoas e nós precisamos ser essas mulheres, essas pessoas intercessoras. E nós vamos hoje trabalhar um pouquinho de que cada uma de nós, todas nós, precisamos voltar ao altar do Senhor e decidirmos ser mulheres intercessoras. E eu estava pesquisando, né, o que é essa palavra, o que é que significa intercessora. A gente sabe, né, que uma pessoa que intercede, ela está sempre orando pela outra. Mas eu achei interessante quando eu fui ao dicionário, e aí tinha lá que uma mulher intercessora são mulheres que oram, suplicam ou intercedem a Deus em favor de outras pessoas, em favor de causas ou necessidades através de Jesus. E aí o dicionário dizia quais são as características de uma pessoa intercessora. A primeira característica é uma pessoa que tem amor pela oração. Depois essa pessoa, ela tem sensibilidade espiritual. Ela pode, essa sensibilidade espiritual para ouvir a voz do Espírito Santo, ela pode ter sonhos, visões até, mas existe essa sensibilidade espiritual para ouvir a voz do Espírito Santo. É outra característica. E é uma pessoa, achei interessante essa característica que o dicionário deu. É uma pessoa que ela tem disposição para, entre aspas, comprar brigas espirituais por outras pessoas. Achei muito interessante esse final, que disse assim, comprar brigas espirituais. Nós sabemos que nós estamos envolvidas em um grande conflito. Nós estamos envolvidas em um grande conflito espiritual. E muitas vezes, diante das situações do dia a dia, nós não entendemos que aquilo se trata de uma briga espiritual. Às vezes, na nossa família, existem algumas coisas que os filhos manifestam, que os maridos, os pais manifestam, e a gente quer logo comprar uma briga, a briga literal, né? De falar, de gritar, mas muitas vezes são brigas espirituais que a gente vai precisar comprá-las, né? Comprar no sentido de eu vou entrar nessa briga espiritual. Eu não sei se você já percebeu, em algumas situações da vida, eu entendo muito essa briga espiritual, às vezes acontece assim comigo, de eu orar por alguém, e quanto mais eu oro, mais eu percebo que o inimigo também ele está trabalhando de uma forma que eu digo, meu Deus, parece que as orações não estão servindo. E eu já entendi que quando existe essa questão, existe uma briga espiritual muito grande, existe uma luta espiritual que eu não consigo enxergar. E é nessa hora que a gente vai precisar interceder com maior fervor, que a gente vai precisar comprar uma briga espiritual e dizer, agora é que eu vou orar, agora é que eu vou me manter de joelhos. E é uma briga que é interessante que quando você intercede por alguém e entra numa briga espiritual, que você entende que é um conflito espiritual e você permanece em oração, o Espírito Santo ele vai dando paz ao seu coração na hora de uma briga espiritual. É uma briga que traz paz, porque você está lutando de joelhos, porque você está lutando no exército de Deus. Então, você sente paz quando você entra nessa briga espiritual, quando você começa a interceder por alguém. E mesmo você ali intercedendo, intercedendo e pedindo, e você diz, meu Deus, mas as coisas não estão acontecendo como eu estou clamando, como eu estou pedindo. Parece até que está ficando pior. É porque existe essa briga, essa luta. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas nós precisamos estar dispostas para que, em oração, nós possamos fazer pelo outro aquilo que ele não pode fazer naquele momento, ou ele não está disposto a fazer naquele momento. Isso é muito importante, porque, veja bem, se nós estamos intercedendo por alguém que está gravemente doente no hospital, aquela pessoa ela não está em condição de suplicar por ela, vamos dizer que ela está num estado em que ela está numa situação muito difícil.
Então, nós vamos interceder. Estamos fazendo por ela aquilo que ela não pode fazer naquele momento. Ou nós vamos estar fazendo por ela, intercedendo, nós estamos fazendo por ela algo que ela não quer fazer por ela naquele momento. Por exemplo, nós estamos orando para que alguém volte aos pés de Cristo, para que alguém volte para a igreja. Ela não quer aquilo naquele momento. Ela não quer. E talvez o inimigo ele reclame isso diante de Deus. Essa pessoa não quer. Ela não quer voltar. Por que é que o Espírito Santo ainda está insistindo com essa pessoa? Porque tem alguém intercedendo. Aquela pessoa não está disposta, ela não quer, mas existe alguém fazendo isso por ela, buscando a Deus por ela. Gente, que poder tão grande, que poder tão maravilhoso. E eu acredito que Deus diz assim, ela não quer, mas tem Catiele que está orando. Tem alguém que está intercedendo. E eu estou atendendo não a oração dessa pessoa que não quer, eu estou atendendo a oração de Catiele, que está suplicando, que está pedindo, que está intercedendo por essa pessoa. Então, a intercessão é justamente esse poder maravilhoso de você fazer por outra pessoa algo que ela não pode naquele momento ou algo que ela não quer naquele momento, mas você está ali pedindo a Deus. Eu acho bem interessante, meninas, que algumas igrejas, elas possuem o ministério da intercessão. São ministérios, assim como a gente tem ministério da criança, ministério de desbravador, as igrejas, elas têm ministérios da intercessão, que são homens, mulheres ou jovens que se dispõem a orar, a jejuar e a buscar a Deus por outras pessoas. Imagina, você dá seu nome ali para participar do ministério de intercessão, porque você está disposto a você orar, jejuar e buscar a Deus por outras pessoas. E nós precisamos decidir hoje, né, se nós vamos fazer parte desse ministério dentro das nossas igrejas. Como é importante, existe uma luta espiritual o tempo todo, sabe? Eu aprendi, e justamente uma vez eu fui visitar uma igreja, né? Fui palestrar numa igreja que não era adventista, e tem umas pessoas com a camisa Ministério da Oração. E enquanto o pastor ia lá falar, elas estavam orando. Eu percebia elas orando pelas pessoas, eu não sei, pelo pastor, mas elas estavam orando enquanto a programação estava acontecendo. E isso é muito poderoso. Nós precisamos entender, às vezes nós estamos até distraídas dentro de um ambiente que existe uma guerra espiritual. A igreja, por exemplo, é um lugar de muita guerra espiritual, porque nós vamos ali e Deus está falando, mas o inimigo também está ali naquele lugar, tentando atrapalhar, tentando desviar o foco, não fazendo com que aquela mensagem alcance os corações, principalmente em momentos evangelísticos. Então, nós precisamos adotar, não é, uma postura e pedir a Deus que nos torne mulheres intercessoras. Então, na nossa casa, nós precisamos interceder, na igreja, nós precisamos interceder. Quando você for para o culto, vá com uma nova perspectiva. Ore pela pessoa que está pregando, suplique a Deus que aquela mensagem alcance o coração de alguém, que haja salvação na casa do Senhor naquele dia. Então, nós precisamos alinhar. E uma intercessora é alguém que alinha o seu pensamento e as suas orações à palavra de Deus. É por isso que nós precisamos entender que Deus está nos chamando a sermos intercessoras, mas existem passos que a gente precisa dar para nos tornar intercessoras. E, para mim, na Bíblia, um exemplo de uma pessoa intercessora é Moisés. Quando a gente fala de intercessão, a gente lembra dele. E eu vou ler esse texto aqui de Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32. Depois que o povo constrói aquele bezerro de ouro, depois que Moisés chega, quebra as tábuas da lei. E aí, não, esse texto aconteceu antes disso. Diz assim, que Deus, ele diz para Moisés, desça, Moisés desça e vá lá ver
né, o povo que aconteceu, na verdade é isso mesmo. Moisés, depois que ele desce, que ele fala com o povo, que ele quebra ali as tábuas dos mandamentos ao pé do Monte Sinai. No verso 31, Êxodo 32, verso 31, diz assim: Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: Ah, que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si deuses de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Olha o que Moisés diz. Depois de ver o povo naquela situação, de passar por isso, ele diz assim: que grande pecado, mas eu rogo, eu suplico, eu peço ao Senhor, eu intercedo por esse povo, eu suplico, perdoe o pecado deles, senão risca-me do teu livro. Moisés até disse assim: então, Senhor, se não for para salvá-los, então risca-me do teu livro. Então, ele estava disposto a perecer com aquele povo, mas estava ali intercedendo, suplicando. E aí Deus responde a Moisés: eu vou riscar do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo e o meu anjo irá à sua frente. E Deus ouve a intercessão de Moisés. E nós sabemos que essa não foi a única vez que esse homem suplicou e intercedeu pelo povo. É incrível, cada vez que ele se colocava ali diante de Deus para interceder pelo povo. Mas um outro texto que eu quero trazer aqui para vocês também sobre Moisés está no capítulo 33 e no verso 7, que diz assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Esse não era o santuário, não. Era uma tenda específica que ele montava. Estava lá todo o acampamento e Moisés ele montava uma tenda fora do acampamento. Ele chamava essa tenda de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até essa tenda, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda. E enquanto o Senhor falava com Moisés, essa nuvem ficava ali na tenda. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento. Mas ele tinha uma tenda de oração. Moisés ele tinha uma tenda para intercessão e para oração, onde ele entrava. Quando ele entrava, todo o povo de Israel ia para fora das suas tendas e ficava olhando ele entrar no quarto de guerra. Eu coloquei aqui essa anotação: o quarto de guerra de Moisés. Ele tinha uma tenda, ele tinha um lugar especial para conversar com Deus, para consultar a Deus. Então ele entrava, todo mundo ficava olhando, e quando Moisés entrava, vinha uma nuvem, né? Aqui está dizendo no texto que vinha uma nuvem que descia e ficava na entrada dessa tenda. E todo o povo adorava, porque entendia que ali era a presença de Deus. Queridas meninas, mulheres abençoadas, nós precisamos também ter o nosso lugar especial de intercessão e de buscar a Deus. Então, eu coloquei aqui alguns passos que vão nos ajudar, certo? Que vão nos ajudar a nos tornarmos ou a voltarmos a ser essas mulheres intercessoras que suplicam a Deus por outras pessoas, que estão dispostas a entrar nessa guerra espiritual, que entendem que existe uma luta espiritual muito grande nas nossas vidas e está disposta a comprar essa briga espiritual. Primeiro, nós precisamos sondar o nosso próprio coração. Sonde o seu próprio coração. Vá diante de Deus. Nós precisamos ir diante do Senhor e reconhecer: Pai, eu não tenho sido intercessora como eu gostaria, como eu estou entendendo que preciso ser. Limpa meu coração de todo pecado. Então, nós precisamos sondar o coração diante de Deus. Nós precisamos ter uma postura humilde diante do Senhor. Sondar o coração. Nós precisamos fazer isso muitas vezes, e eu acredito que todas as vezes que a gente entrar na presença de Deus, sonda-me, Senhor, olha o meu coração, vê se tenho mal, me limpa, me purifica. Nós precisamos ir até Ele. Queridas, muitas vezes, sondar o coração para dizer assim: Senhor, me ajuda, porque muitas vezes, ao invés de intercessora, eu sou mesmo uma pessoa tão crítica.
eu critico mais do que intercedo, eu reclamo mais do que intercedo, eu tenho orgulho no meu coração ao invés de intercessão. Nós precisamos colocar diante de Deus o nosso coração. Sonde seu próprio coração diante da presença de Deus. Esse é um passo importante para você se tornar intercessora. Eu acredito que até antes de sondar o coração, nós precisamos decidir hoje. É uma decisão que a gente precisa fazer. Quem nós queremos ser no grande conflito espiritual da vida, nesse grande conflito que nós estamos envolvidas? Quem você quer ser? Porque a gente sabe que existe alguém que intercede por nós, é o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo também é um intercessor. A Bíblia diz, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus, nos ajudando em nossas fraquezas. E a gente sabe que nesse grande conflito existe um acusador. E muitas vezes, ao invés de intercessor, a gente se coloca como um acusador dos nossos irmãos. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Quando a gente sabe de que alguma coisa está acontecendo, muitas vezes a gente acusa, a gente julga, ao invés de interceder. Quando a gente sabe de que está acontecendo alguma coisa com os nossos irmãos, ao invés de interceder, a gente vai acusar, a gente vai acolher uma fofoca, e nós precisamos ter muito, muito cuidado com isso. Nós percebemos um comportamento errado dos nossos filhos e a gente vai logo julgando, dizendo um monte de coisa. Antes nós precisamos interceder, antes de julgar, antes de reclamar, nós precisamos ter muito cuidado com isso, sabe? Intercessão. Então, é uma postura, é uma decisão. Eu sou uma intercessora. Nesse grande conflito que existe entre o bem e o mal, em nome de Jesus hoje, eu decido que eu sou uma intercessora dos meus irmãos. Eu sou uma intercessora da minha casa. Eu sou uma intercessora da minha família. Então, nós precisamos decidir hoje. Existe essa decisão que precisamos tomar hoje, de ser intercessora. O segundo passo, sondar o nosso próprio coração, como eu já falei. Terceiro passo, estudar a palavra. As nossas orações, elas precisam estar alinhadas com a palavra de Deus. Muitas vezes nós oramos e não recebemos porque pedimos mal, não pedimos de acordo com a palavra de Deus. Então, conhecer a palavra, nos aprofundar na palavra, nos ajuda a orar de forma mais alinhada com a vontade de Deus. Sabe uma coisa que eu amo? É orar a palavra de Deus. Quando você conhece, quando você entende as promessas bíblicas e você reclama, tem outra palavrinha que a gente usa, mas eu vou usar essa que lembrei agora, é reclamar as promessas de Deus na sua vida. E como é isso? Tem uma promessa que eu sempre suplico a Deus. Duas promessas que eu suplico. O Espírito Santo, porque Deus diz que nos dará o Espírito Santo, derramar sobre nós o Espírito Santo e um coração novo, um coração que seja de aprendiz, sabe? Principalmente a gente que está há muitos anos em igreja. Muitas vezes a gente diz, não, isso eu já sei, não é? Nós precisamos ter um coração de aprendiz. E eu gosto de uma promessa de Jeremias, capítulo 33, verso 26, 36 e 26, eu acredito. Que diz assim, dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, vos darei um coração de carne. E aí eu digo assim, Senhor, prometeste na tua palavra, está escrito, Senhor, que o Senhor vai me dar um coração novo. Então eu vou dizendo para Deus aquilo que Ele promete em sua palavra e peço para mim. E eu acredito que, sabe quando você promete uma coisa para os seus filhos? Você já prometeu uma coisa que eles falam, mãe, você prometeu, mãe. Agora a senhora tem que cumprir. Sabe, você diz assim, meu Deus, realmente, eu falei. E a gente se esforça para cumprir, porque a gente prometeu. E eu fiquei pensando esses dias, meu Deus, se eu me esforço para cumprir algo que eu prometi à minha filha, imagina Deus quando Ele promete algo para os seus filhos. Imagina o Senhor quando Ele deixou ali escrito que Ele vai nos dar aquilo. Então, eu gosto de pedir a Deus dessa forma, Senhor, Tu prometestes, está escrito, cumpre em mim a Tua palavra,
cumpre na vida dessa outra pessoa essa palavra que o Senhor prometeu. O Senhor prometeu isso, Senhor, por favor, cumpra. Mas que seja feita a sua vontade. Nós precisamos também ter essa maturidade, e é uma oração muitas vezes difícil de ser falada, seja feita a tua vontade. E a gente sentir paz nisso. Mas a intercessão, entrarmos nessa briga espiritual, vai trazendo essa paz ao nosso coração. Então, nós precisamos estudar a palavra de forma profunda para que as nossas orações estejam alinhadas à palavra de Deus. Então, decida ser uma mulher intercessora, voltar ao altar de Deus, decidir ser não acusadora, mas intercessora. 2, sonde o próprio coração. 3, estude a palavra. 4, tenha o seu quarto de guerra. Tenha aquele lugar de oração na sua casa. Escolha um lugar. Isso é importante. Isso vai ajudar até o teu cérebro a se preparar para estar naquele lugar, naquele momento. É quando o cérebro entende, essa mulher agora vai orar, eu vou me concentrar nessa oração. Tenha o seu cantinho especial de oração. O outro passo tenha o seu caderno ou sua agenda de oração. A gente não pode orar aleatório. Sabe quando as pessoas dizem assim, ora por mim, até manda mensagem, pede oração, e a gente diz, vou orar. E depois de uns dias você percebe, eita, eu nem orei. Meu Deus, eu esqueci de orar por fulana. Então, nós precisamos ter a nossa agenda de oração. Se alguém te pediu assim na rua, anota num cantinho no celular para quando você chegar em casa, você anotar que a oração, sabe? Esse ano, além de uma agenda de oração, de ter o meu lugarzinho de anotar o nome das pessoas, eu comprei um caderno de agradecimento, porque muitas vezes, né, o passo aqui final, até que eu coloquei, que é agradeço pela resposta, às vezes a gente esquece de voltar para agradecer. E aí tem um caderninho ali que eu coloco o nome do mês, esse caderno está sendo para a família. E a gente está escrevendo, cada sexta-feira, quando a gente faz o pôr do sol, a gente diz, tem alguma coisa essa semana que a gente quer agradecer, a gente agradece, mas as bênçãos, assim, né, maiores que a gente diz, porque a gente recebe bênção o tempo todo, né, estarmos aqui respirando com vida, isso é bênção, mas a gente está anotando respostas à oração, milagres que Deus faz, milagres, sabe? Então, nós estamos anotando. E quando termina o mês, a gente lê juntos. E é interessante, porque toda vez quando termina o mês que a gente começa a ler, a gente termina com lágrimas nos olhos e com gratidão no coração, e dizendo, meu Deus, quanta coisa! E a gente sempre lembra, né? E esse aqui são os milagres que a gente ora, que a gente vê, que a gente testemunha, são aquelas coisas assim grandiosas. E o dia a dia, né? E as pequenas coisas que a gente muitas vezes nem considera bênção. Então, isso tem fortalecido a nossa caminhada. Nós temos orado e nós temos respostas a essas orações. E ali estão os agradecimentos também. Então, ter a nossa agenda de oração, nosso caderno de oração é importante, tá? Tenha seus horários de encontro com Deus. Eu gosto muito da história de Daniel, quando diz que ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ele se prostrava diante do Senhor. Ele tinha uma agenda, uma rotina, em que nessa rotina estava incluso orar agora. Essa é a hora da oração. E nós precisamos também ter uma rotina de oração. Então, não pode ser aleatório. Tenha os seus momentos de encontro com Deus. Coloque na sua agenda. Essa é a hora de orar. Essa é a hora de interceder. Porque se a gente só faz um caderninho, mas a gente não diz assim, é esse o horário que eu vou interceder, a gente vai, né, a correria do dia a dia nunca vai colocar em prática. Então, coloque na sua rotina. Esse horário aqui é o horário de intercessão. É o horário de eu me prostrar diante de Deus e suplicar pelo outro. Então, o próximo remova as distrações. Queridas, as distrações, elas têm atrapalhado muito a nossa vida de oração. Quantas e quantas vezes a gente percebe que passou X horas nas redes sociais, numa série, mas, eita, nem orei hoje, as minhas orações foram hoje automáticas. Sabe aquelas orações, Senhor, muito obrigada pelo dia, em nome de Jesus, que o Senhor me acompanhe. A oração rápida antes de almoçar, uma oração rápida antes de dormir, uma oração rápida, não que a gente não possa fazer oração rápida
mas geralmente elas ficam muito automáticas, né? A gente ora de forma automática. E oração, esse momento de intercessão, é um encontro maravilhoso na presença de Deus. É você estar no secreto, como algumas pessoas gostam de dizer. E então, esse encontro, ele precisa ser profundo e muitas vezes as distrações têm tomado um tempo muito grande. E, inclusive, quando a gente remove as distrações, nós estamos dando também mais chance para que o Espírito Santo ele fale e a gente compreenda a voz do Espírito Santo. Porque a gente até fala na presença de Deus, na intercessão, mas a gente não para ouvir a voz do Espírito Santo. E a gente vai precisar desenvolver e pedir a Deus essa habilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Então, a gente vai precisar investir tempo nesses momentos de intercessão. Então, remover as distrações é importante. Peça a direção do Espírito Santo, esse é outro passo. Pedir a direção do Espírito Santo. A Bíblia diz: não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, nós precisamos dizer assim: Espírito Santo, eu nem sei orar. E muitas vezes essa intercessão nem vai ser fala, vai ser mais lágrimas do que fala. Eu não sei se você já foi interceder por alguém, por algo, por alguma coisa na sua vida que nem saíam palavras, mas muitas lágrimas, e a gente mal conseguia dizer palavras diante de Deus. E eu gosto de entender que o Espírito Santo vai interpretando cada lágrima e contando para Deus aquilo que a gente precisa contar. Então, isso é maravilhoso. E nós precisamos dizer: Espírito Santo, me ajuda a orar, me direciona. Então, peça a direção do Espírito Santo, isso é muito importante. Outro ponto, espere em silêncio. Esperar em silêncio é justamente a gente remove as distrações para a gente treinar o nosso cérebro, depois que a gente pede, passar um tempo em silêncio, concentrando a nossa mente naquilo que o Senhor quer nos dizer. Isso é tão precioso. Isso é tão precioso quando acontece. Uma vez eu me lembro que eu perguntei a Deus sobre algo na minha vida. Essa semana eu perguntei duas coisas, mas ontem, quando eu estava orando à noite, eu disse assim: Senhor, eu sei porque ainda o Senhor não me respondeu. É porque eu ainda não parei para lhe ouvir. Eu só pedi, mas eu preciso de um tempo para ouvir. Então, depois que você intercede, que você pergunta a Deus algo, principalmente quando a gente se utiliza do jejum, o jejum é muito poderoso na intercessão, que a gente, naquela oração, para um pouco silencia e espera. A gente vai treinando o nosso cérebro dessa forma, a ouvir a voz do Espírito Santo, o direcionamento do Espírito Santo. E a gente vai começando a entender: essa é a voz do Espírito Santo. Não foi algo que nasceu do nosso coração, é muito interessante. Porque muitas vezes o Espírito Santo dá direcionamentos, ele fala no nosso coração de uma forma que a gente diz assim: essa orientação, ela não vem de mim mesma. Sinceramente, essa orientação, essa solução que ele deu, essa palavra que veio, que transforma o interior, que você disse assim: nossa, e você se levando daquela oração diferente. É o Espírito Santo quem vem e fala. Então, nós vamos precisar treinar o cérebro a esperar em silêncio. Outro passo importante é basear as suas orações na palavra de Deus, como eu já falei aqui também, né? A gente vai orando a palavra, a gente precisa estudar a palavra para que as nossas orações elas se baseiem na palavra de Deus. Muitas vezes a gente fica pedindo coisas que a palavra não promete, coisas que Deus não disse. Então nós precisamos basear as nossas orações na palavra de Deus. Depois que você orar, outra postura de uma intercessora é agir. Gente, isso para mim é uma das coisas mais difíceis, juro para vocês. Muitas vezes eu até oro, mas quando eu me vejo numa situação, eu fico meio paralisada. E eu também fico pedindo a Deus: Espírito Santo, me ajude a agir, porque eu até estou aqui pedindo, mas não estou conseguindo agir. E você se lembra de Esté? Esté passou 3 dias orando, e depois ela agiu. Ela não tinha certeza de que sua vida seria salva. Por isso ela disse: se perecer, pereci. Então ela passou 3 dias em oração e jejum. E depois ela partiu para a ação.
Ela foi fazer alguma coisa. E nós precisamos também pedir ao Espírito Santo que nos ajude a orar, mas também a agir. Vou ler aqui um trechinho do livro. Esse é o livro do ano, Oração, certo? Que é o livro do ano que a igreja tem para os adultos. E na página 98 diz assim, ó: aqueles que apenas oram, sem se envolver num serviço ativo, acabarão deixando de orar ou vão cair em uma rotina de orações formais. Olha só. Então, a pessoa que só ora, sem se envolver em nenhum serviço, sem agir, vai deixar de orar ou vai cair numa rotina de oração formal. Então, continua dizendo, quando as pessoas se afastam da vida social, negligenciando suas responsabilidades cristãs e deixando de carregar sua cruz, quando parar de trabalhar com empenho para o Mestre, que trabalhou intensamente por elas, perdem a essência de suas orações e também a motivação para uma devoção verdadeira. Suas orações vão se tornando egocêntricas e egoístas. Elas são incapazes de orar pelas necessidades da humanidade ou pelo avanço do reino de Cristo, suplicando forças para um trabalho diligente. Se queremos fazer progresso na vida espiritual, precisamos orar muito. Então, eu entendi, quando a gente lê aqui, que nós precisamos orar, e orar muito, aqui está dizendo, se a gente quer ter progresso na vida espiritual, nós precisamos orar muito, mas também precisamos ter uma vida ativa, uma vida de oração. Orar e crer que já recebemos a bênção, e agir para, né, precisa ter movimento essa oração, precisamos agir. Então, lembre-se de Esther, passou 3 dias orando. Ela já tinha o sim de Deus, ela tinha plena certeza de que aquela oração iria ser atendida como ela pediu. Ela não tinha. Mas depois de 3 dias, orando e jejuando e intercedendo, ela foi agir. Então, nós precisamos ser assim também, tá? Então, essa semana, eu tenho tido a experiência de orar por alguém que está em luto. E eu estava conversando com meu esposo, e ele dizendo assim, Flávia, nessa situação aí, do jeito que essa pessoa está, é só o Espírito Santo quem consola. E aí eu comecei a interceder por essa pessoa, só que eu não sou amiga dessa pessoa. E aí o Espírito Santo começou a me dizer assim, você precisa ir visitar essa pessoa. E eu dizia assim, mas Espírito Santo, eu não sou amiga dessa pessoa, eu não conheço, mas eu estou orando. Então, quem está movendo algo, quem está indo consolar, quem está fazendo algo é o Espírito Santo. E aí eu estou orando, agora eu vou precisar agir. E agora eu estou pedindo ao Espírito Santo essa ajuda para agir, pensando com ele o que é que eu posso fazer para ir visitar essa pessoa, o que é que eu posso levar, que palavra eu posso dizer, ou não dizer, só ouvir. Mas se eu estou orando, agora eu preciso agir. As nossas orações, elas precisam ser acompanhadas de ação, oração, não é isso? E o último passo, agradeça pela resposta. Quando a resposta vier, agradeça pela resposta. Às vezes a resposta é paz dentro do seu coração. A situação não mudou, mas você sentiu tanta paz quando você orou e entregou aquilo ou aquela pessoa nas mãos de Deus. Essa já é uma resposta. Agradeça a Deus pela resposta. Esse é um passo também importante na intercessão. Queridas, intimidade com Deus gera intercessão. Então, a gente não tem como sustentar a intercessão sem um relacionamento profundo com Deus. Antes de interceder pelos outros, volte à sua tenda de oração. Volte ao seu lugar secreto. Decida, diga a Deus, eu sou uma intercessora, Senhor. Eu quero ser intercessora da minha casa, dos meus filhos, do meu esposo. Esses dias eu li um livro, Catiara, a gente depois precisa estudar esse livro aqui. O Poder da Esposa que Ora. Menina, que livro maravilhoso. E eu entendi que o nosso maior poder é sermos intercessoras, é falarmos muito, muito a Deus sobre as pessoas. Porque muitas vezes a gente fala das pessoas, mas nós precisamos mudar. Nós precisamos falar dessas pessoas para Deus, falar muito, interceder muito. Esse é o nosso verdadeiro poder. Então, nós precisamos voltar ao nosso lugar secreto, certo? Não orar por obrigação, mas por relacionamento.
Olha que coisa linda. Moisés entrava na tenda e Deus vinha até ele. Deus estava ali e conversava com Moisés face a face, como se fosse um amigo. Meninas, na presença de Deus, nós vamos receber a cura que nós tanto precisamos. Seja ela física, mental, espiritual, nós vamos recebendo cura enquanto oramos. Nós vamos recebendo direcionamento enquanto oramos. O Espírito Santo vai nos ensinando a nos posicionar diante das situações. Então, nós somos curadas na presença de Deus, curadas quando intercedemos. E o próprio Deus vem ao nosso encontro, dizendo: filha, eu estou aqui. O Senhor vem, assim como vinha para Moisés. Então, esse lugar de oração é um lugar de cura, é um lugar de transformação, é um lugar de direcionamento. A intercessão, ela não pode nascer da necessidade, entende? Muitas vezes eu tenho uma campanha de oração, uma corrente de oração, e aí sim eu sou uma intercessora. Não, a intercessão não pode surgir de uma necessidade. E depois que aquela necessidade passa, eu agradeço e pronto. E volto a não interceder mais. Não, a intercessão ela precisa nascer da intimidade, do desejo de estar na presença do Senhor, do relacionamento, da decisão. Senhor, eu quero ser uma intercessora todos os dias da minha vida. Eu quero ter um ministério de intercessão. Hoje, agora, pelos meus filhos, pelos meus amigos, pelas pessoas onde eu trabalho. Intercessão, orar e agir, agradecer, louvar o nome de Deus. Aonde você chegar, aonde os seus pés pisarem, comece a interceder pelas pessoas que estão ali. Às vezes, sabe, eu percebo, eu vou nos lugares que demora muito, eu não tenho muita paciência. Quando eu vou ajeitar o cabelo, demora muito. Eu fico muito impaciente, aí eu começo a orar. Enquanto as meninas estão ali limpando, ali, lavando meu cabelo, eu digo: Senhor, abençoe essas mãos, e não sei o quê. Aí eu já gosto de levar um livro, e no final dizer assim: mulher, eu estava o tempo todo orando por você, intercedendo. Eu gosto de fazer isso, sabe? E aí, tem essa mentalidade. Às vezes eu lembro, porque no salão demora, mas a gente precisa se lembrar de que aonde a gente vai, aonde a gente entra, nós podemos estar ali intercedendo, nós podemos estar pedindo pela pessoa, nós precisamos, assim, estar no lugar de assim: Senhor, me ajuda a falar de Jesus aqui para alguém que está nesse lugar. Então, nós precisamos estar o tempo todo, a nossa mente conectada, ligada em oração e intercessão. Hoje, escolha. Você quer ser uma intercessora? Você quer colocar esses passos em prática? Por onde você vai começar? Eu não sei se você vai começar fazendo sua lista de oração ou se você já tem ela, mas o Senhor está chamando você. Ele está chamando você a uma decisão, a lutar no exército de Miguel. Miguel é o anjo do Senhor, é Jesus Cristo, que diz diante do inimigo: quem é como Deus? E eu gosto de chamar Miguel para as lutas, sabe? Quando eu estou intercedendo, que eu percebo que a luta está assim grande, eu digo: vem Miguel. Porque quando tem grandes batalhas espirituais, Miguel se levanta para lutar pelo seu povo. E eu digo: vem, Senhor, vem lutar. Vem, Miguel. E a gente precisa se posicionar nesse exército. A gente precisa se posicionar. E às vezes é com o coração machucado, sabe? Mas aí a intercessão vai curando o nosso coração, vai nos fortalecendo. E que o Espírito Santo hoje, ele chame mulheres que queiram se levantar, levantar a voz diante dessa guerra espiritual. O Espírito de profecia também diz que ao som de fervorosa oração, treme todo o exército de Satanás. E essa fervorosa oração, que coloca todo o exército de Satanás para tremer, é de uma pecadora de joelhos que se coloca diante de Deus. Você entende? Quando a gente se coloca pecadora, fraca, defeituosa que somos, nos colocamos de joelhos diante da presença do Eterno, ao som de fervorosa oração, treme todo o exército de Satanás. Meninas, que poder! Louvado seja o nome de Deus, que nos chama hoje a sermos intercessoras. Cubra a sua casa, a sua família, a sua igreja, os seus amigos, o seu trabalho. Cubra de oração, de intercessão. O Senhor está chamando você e a mim a sermos hoje intercessoras. Essa é a sua decisão hoje? Se for a sua decisão, vamos, nesse momento,
orar, fechar os nossos olhos e conversar com o nosso Deus. Vamos orar. Grandioso Deus, aqui estamos, Senhor, reconhecendo que somos limitadas, fracas, defeituosas, mas o Senhor está nos chamando a sermos intercessoras. E nós queremos declarar, Pai, nós queremos entregar ao Senhor a nossa decisão de buscarmos ao Senhor numa postura não somente de uma pedinte, uma suplicante, que na hora de uma dificuldade começa a interceder, não. Nós queremos ter uma vida de oração, uma vida de intercessão. Esse é o desejo da nossa alma, Pai. Nos ajude para sermos intercessoras todos os dias da nossa vida. Nos ajude a sermos reconhecidas como mulheres que oram e que agem, movimentando o reino de Deus, sendo as suas mãos, sendo os seus pés aqui nessa terra, sendo a boca do Senhor na vida das outras pessoas. Nos ajude, Senhor, a interceder, a amar em oração, a agir em oração. Nós te suplicamos essas bênçãos, nos abrace e que nós tenhamos uma vida de constante intercessão, não só de vez em quando, mas todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor.